Graças a paz, igreja. Eu vou contar só um pedaço, irmão, da experiência, porque o Senhor me mostrava muitas coisas, irmão. Assim, o Senhor me falava, irmão, da falsa doutrina. Me mostraram as igrejas também. Me mostraram 4 igrejas no total. E o impacto dessas doutrinas que causaram no meio das igrejas, irmão. Tipo, falso profeta, falsa revelação e várias outras, assim, irmão, que através dessa falsa doutrina que esse membro dessas igrejas ele aplicava nessas igrejas e causava muita divisão, assim, irmão, no meio das igrejas. E o Senhor também me falava de doutrina de jogos também, irmão, tipo futebol, tipo até no boliche, irmão, tem doutrina aplicada sobre tipo regras, assim, irmão. No futebol é a mesma coisa, irmão, tem uma regra, tem uma lei específica, tem tipo o calção, tem que ter um calção de cor X, camisa X com colarinho X. E essa era aplicada a doutrina, mano. E para eles era uma tática de jogos, assim, essa falsa doutrina. E pelo incrível que pareça, irmão, toda essa falsa doutrina, a maioria delas, ela envolvia as coisas de Deus, irmão. No meio dessas coisas, era tipo um embaraço. Eles aplicavam a doutrina deles, irmão, essa falsa doutrina, mas ele aplicava a palavra de Deus também em cima, distorcendo aquilo. E Deus ele falava para mim o que era da parte dele e que não era. E o Senhor ele me mostrava o castigo dele sobre essa igreja, irmão. Muitas pessoas elas ficavam assim sem nada, irmão. A maioria perdeu casa, perdeu até a própria vida. Deus ele me mostrava as covas, irmão, das pessoas desobedientes que brincavam com a palavra dele, com a doutrina dele. Que muitas doutrinas tem, mas essa doutrina aqui, irmão, nessa igreja, ela é da parte de Deus, ela é a verdadeira santa doutrina de Deus. Aqui na Shalom, irmão, o Senhor ele me confirmava isso. E aquelas igrejas, elas ficavam em ruínas, irmão. Os dízimos que as pessoas, elas ofertavam, elas dizimavam, não ia para frente, irmão. Deus ele não aceitava. Deus ele não aceitava, não. Aí tinha pessoas também que Deus ele capacitava, ele tirava dessa igreja, irmão. Tinha membro que Deus ele tirava antes dessa destruição dessas igrejas. Deus ele tirava dele, porque Deus ele falava que tinha pessoas assim, dentro dessas igrejas, dessas falsas doutrinas, que as pessoas elas buscavam Deus verdadeiramente, irmão. E Deus ele pegava essas pessoas de dentro dessas igrejas. Eram poucas pessoas, irmão, mas Deus ele tirava essas pessoas de dentro dessas igrejas e ele descia com a sua fúria, irmão. Deus ele me mostrava que ele descia, irmão, como um furacão assim dentro daquelas igrejas, irmão. Aí ele pegava todos aqueles falsos profetas, todos aqueles pastores corruptos, gananciosos por dinheiro. Ele, tipo assim, irmão, o furacão dava, aí ele pegava as pessoas saíam assim, rebolando junto com aqueles escombros daquelas igrejas, irmão. E a outra igreja que ele me mostrou, o fogo descia, irmão, o fogo. Só que esse fogo, irmão, ele não queimava nada das igrejas, irmão. Ele só queimava os falsos profetas que aplicavam a falsa doutrina. E as pessoas queimavam assim, irmão, como que está queimando no inferno. E detalhes assim, irmão, que quando esse fogo ele vinha, que ele descia, que consumia aqueles falsos profetas, a mesma experiência que o Deus ele me revelou no inferno, irmão. Sobre os mentirosos, sobre os que falam mal dos irmãos, que falam mal dos pastores, sobre aquele que vem para a igreja, que não vem nem para prestar atenção em culto, nada, ele só vem para criticar. Aí quando chegavam na casa dele, essas pessoas começavam a falar, falavam que não acreditavam e muitas coisas assim. E Deus ele me mostrava as pessoas naquele fogo assim, irmão, Deus, voando assim, queimando, feito uma palha seca.
E as torturas dessas pessoas, Deus ele me mostrava no inferno, irmão, de várias maneiras. Dos fofoqueiros que ele rasgava a boca como um animal, irmão. Ele rasgava, assim, ele botava um negócio igual um daquele macaco hidráulico de carro, era parecido com aquele. Ele botava na boca e começava a rodar, e aquela boca daquelas pessoas, ela ia assim, irmão, ela ia se rasgando. Era uma tortura muito feia, irmão. E fora as barrigas que eles partiam, irmão, quando eles partiam aquelas barrigas, saía muita coisa feia, saía bicho, saía várias coisas daquelas pessoas. E daquelas pessoas irmão, que abandonavam o seu chamado também nas igrejas, irmão, que dava o crédito para Satanás entrava com embaraço e eles saíam da presença de Deus. E quando num tempo determinado, irmão, o Satanás ele usava traquinagem e fazia plano para aquelas pessoas morrer. E de fato elas morriam, mas quando eles levavam para o inferno, irmão, era muito torturado essas pessoas que abandonavam o seu chamado que Deus tinha na vida deles, que Deus tinha entregado, irmão. Era muito feia a torturação dessas pessoas, irmão. Assim, irmão, voltando assim, irmão, para as igrejas, assim, uma coisa assim que eu fiquei assim muito triste, assim, irmão, por causa assim que Deus ele me mostrava assim, irmão, que é muita pessoa assim que vai para o inferno das igrejas, irmão. Poucas pessoas elas vão para o céu das igrejas. Eu via pastora, eu via vários membros dessas igrejas aí. A Universal foi uma delas, irmão. É muita coisa na Universal, irmão. Muita coisa que eles fazem. E o Senhor me mostrava muitas coisas assim daí sobre bruxo e várias outras coisas. Pacto satânico, maçonaria, terreiro de macumba. E eles também aplicam uma doutrina satânica lá também. Uma doutrina que eles enganam os fiéis, as pessoas que vão congregar lá. Aí depois de que o Senhor ele me mostrou esse redemoinho de fogo nessas igrejas, irmão, aí ele me mostrava outras igrejas, aí existia como um raio. Aí o Senhor ele me falava assim: olha, o mesmo raio que eu destruí aquela torre de Babel, o Senhor desceu com um raio, irmão, caía nessas igrejas também, ela ficava só mesmo quase pó. As igrejas ficavam destruídas. O Senhor descia com uma ira muito grande, irmão, sobre aquelas pessoas, sobre aquele templo, sobre aquela igreja, irmão. O Senhor está virado porque eles tenham distorcido a palavra de Deus. E por causa que ele se aproveitou da doutrina de Deus, irmão, para tirar lucro naquilo lá. Entendeu? Tipo dinheiro, tipo terrenos. As pessoas elas vinham de fora ofertando naquelas igrejas, e o pastor ele recolhia, irmão, e não falava nada para as igrejas, e continuava enganando. E Satanás ele reinava lá em cima daquelas igrejas, irmão. O Satanás ele andava para cima e para baixo assim no altar daquelas igrejas. O próprio Satanás, eu vi ele assim, irmão, como um morcego muito feio, irmão, com chifre. E detalhe disso, irmão, que assim, eu acho que quando eu vejo, eu acho que os irmãos também já viram assim, acorrentada, irmão. Eles assim, aquelas correntes naquelas asas, aquelas garras, aquelas pernas velhas horríveis, coisa bizarra mesmo, irmão. E ele ficava para cima e para baixo assim, ó. E dava assim, só faltava saltitar assim, quando o pastor ele pregava a falsa doutrina. Aí diz que era a vontade de Deus, que o Espírito Santo ele que tinha falado para eles que eles iam contemplar muitas maravilhas. Era tudo falsidade, irmão, era tudo Satanás que fazia aquilo por detrás. E as pessoas elas ficavam assim, igual uma experiência que eu tive também, que as pessoas elas caíam na unção, irmão. Só que não era a unção do Espírito Santo, irmão, era um espírito de engano que se apoderava daquelas pessoas, irmão. E aquelas pessoas ficavam igual como a pessoa ela fica mesmo, cheia do Espírito Santo. Só que era tudo, irmão, tudo mentira, tudo fachada.
E aquele Espírito Santo pegava assim, aquele espírito imundo, irmão, entrava nas pessoas, começava a balançar aquelas pessoas, as pessoas gritavam e saíam saltitando no meio da igreja. E aí o Senhor, assim, Ele expandia a minha vista para mim, a minha visão, assim, para mim ver, irmão. Eu enxergava assim os demônios assim dentro do corpo daquelas pessoas, irmão, cada demônio específico. E detalhes que eu via demônio assim, irmão, acho que do tamanho dessas cadeiras assim, ó. Eles ficavam, ele metia a cabeça dele entre a perna das pessoas, ele metia a mão assim, irmão. Ele ficava segurando aquelas pessoas. E outra coisa também, irmão, que me deixou muito triste assim, eu confesso para vocês assim, que mexeu muito comigo, que o Senhor ele me mostrava, irmão, a nossa sepultura, irmão, do ataque que ia ter nessa igreja. Eu estava comentando até que apóstolo, o Senhor ele me e ele falou para mim assim: olha, hoje eu estou tampando essa sepultura, porque eu sou Deus na vida de vocês, vocês são meus escolhidos, eu não vou deixar que nada aconteça com vocês. E o Senhor ele passava a mão assim, tampando aqueles túmulos assim, irmão, que era muita tragédia que ia acontecer. Aí o Senhor me levava num outro lugar assim, irmão, eu não estava no inferno, como que fosse num telão, irmão. O Senhor ele me mostrava eu mesmo, irmão, no inferno, sendo torturado. E torturas específicas. Nunca tinha tido essa experiência, irmão, confesso para vocês, de eu mesmo me ver, eu mesmo no inferno sendo torturado. E o Senhor ele me mostrava eu sendo torturado, irmão, muito torturado. E o Senhor ele me falava que era para o meu tratamento, irmão. Olha, se você não mudar nisso aqui, você vai vir para cá. Se a partir de hoje você não tomar postura e deixar de falar certas coisas, não deixar de arrogância e tudo mais, irmão, eu vinha para aquele lugar, o Senhor me mostrava naquele lugar. Satanás estava preparando para mim e eu todo acorrentado e sendo torturado, irmão, sendo furado, sendo arrancado o couro da minha cabeça e várias outras coisas, irmão. Assim, que mexeu muito comigo, assim, que eu tive minhas experiências assim, mas eu nunca tive, assim, essa experiência com Deus. Eu venho torturado lá no inferno, irmão. Mexeu muito comigo, irmão. Quando eu vim pro físico, eu tava todo me tremendo, irmão. Todo me tremendo, confesso para vocês, assim, que mexeu comigo, assim. E fora as outras coisas, assim, irmão, mas essas são umas partes delas. Agradeço, irmão, a oportunidade. Em nome de Jesus. Graça e paz, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. E eu quero começar o meu comentário acerca dessa experiência do irmão Humberto com um versículo que está lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 21, que diz assim: a vós também, que no outro tempo éreis estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, Deus vos reconciliou. Aleluia, irmãos. Confesso para os irmãos que não é fácil, né? Uma igreja que nasceu na Porta Larga, né? Que nasceu, né? Igreja que fazia rave, que fazia marcha para Jesus, arraial gospel, todas essas coisas, irmãos. E se transformar numa igreja de doutrina como nós temos feito aqui não é fácil, né? Perdemos muitos membros. É uma igreja que não tem tempo próprio, né? Que tem despesas altas, né? Aluguel, energia, mas a nossa confiança ela vem do Senhor, sabe, irmãos? A nossa confiança ela vem do Senhor. E antes, né, de nós estarmos nesse mover que o Senhor tem feito aqui na igreja, nós fazemos tudo isso, irmão, que o irmão relatou aí, né? Futebol, sabe, irmãos? Todas essas coisas. Isso, campeonato, baralho, dominó, todas essas coisas, irmãos, sabe? Meu Deus do céu, quando eu olho, eu me envergonho, sabe, irmãos? E
nós vemos, né, tem ainda pastores, amigos nossos, né, que ainda estão na porta larga, né, e a gente vê igrejas, né, na porta larga fazendo coisas, meu Deus, ministério de dança, tem homossexual dançando no ministério de dança, lésbica, sabe, irmãos? Coisas, né, essas que desagradam ao Senhor, nós sabemos disso, é bíblico, mas os pastores, né, têm aceitado isso, né, têm aceitado essas coisas nas igrejas, sabe, irmãos, e eu fico olhando, meu Deus, quão cego eu era, sabe, quão cego nós éramos, e o Senhor, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, né, nos amou, sabe, nos visitou, porque chega o dia da visitação do Senhor. Tem até um versículo que diz: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Irmãos, então chega o dia, né, da visitação do Senhor. Se você olhar aí no canal, nas experiências, tem a experiência da irmã Yara, né, o porquê de tantos arrebatamentos, né? Porque um dia veio a visitação do Senhor e eu tive a opção de ouvir, né, identificar que era realmente a voz de Deus, né, e ouvir e obedecer, ou achar que era uma revelação carnal, algo da minha cabeça, e não seguir adiante. Mas eu optei em ouvir a voz do Senhor, em obedecer. Perdemos membros, passamos por lutas, passamos por dificuldade, até hoje passamos, mas o Senhor não tem deixado faltar unção, o Senhor não tem deixado faltar experiências, o Senhor não tem deixado faltar nada na sua obra, né? E essa experiência do irmão Humberto que você ouviu aí foi um arrebatamento, ele estava arrebatado, não foi sonho, não foi visão, foi um arrebatamento, ele foi levado em espírito, e o Senhor constantemente tem mostrado coisas a eles desse cunho, desse tipo, apocalíptica, né? Coisas de doutrina, sabe, irmãos? E assim como em outras pessoas, outros homens, mulheres, jovens têm sido arrebatados aqui na igreja, e o Senhor tem mostrado essas coisas, porque o Senhor, né, nós sabemos, você que conhece a Bíblia, você que sente, né, o campo espiritual que você está vivendo, sabe muito bem, né, porque se você está ouvindo esse testemunho, é porque você sabe muito bem que os dias estão se findando, estamos vivendo os últimos dias, sabe, irmãos? E Deus, Ele está fazendo uma obra em toda a terra, não é isso, apóstola Ellen? É isso, apóstolo. Esse é o despertar de Deus dos últimos dias. Eu achei interessante no arrebatamento do irmão Humberto que ele fala sobre a doutrina, né? Doutrina de futebol. Para que vocês entendam, a doutrina é ensino. A sã doutrina é o ensino da palavra de Deus, né? Essa doutrina que o Senhor passou aos seus apóstolos, né? Aos seus servos. E ele disse que via a doutrina do futebol, ou seja, tem ensinamento em tudo, tem regra, tudo tem norma. Só que estratégia, né? Para atrair. E aí eles colocam Deus e o Senhor não se agrada, porque o Senhor não está nisso. O Senhor está na sã doutrina, nas verdades eternas, na porta estreita, né? E são estratégias humanas que às vezes utilizavam, como nós fazemos para atrair vidas, né, apóstolo? A gente achava que as pessoas gostavam de um determinado esporte, a gente tinha que manter isso na igreja para não perder as vidas, e hoje nós vemos que tudo isso é engano de Satanás, né? Esses são os enxertos de doutrina, irmão, que na verdade o que firma uma vida na presença do Senhor é a palavra, é a intimidade com o Espírito Santo, é a experiência com Deus, ela vem depois que você entende isso. É uma vida de renúncia que vai gerando experiências com o Senhor. E eu me alegro de poder ver a obra que o Senhor tem feito na nossa vida e poder dizer também que o nosso anseio, né, apóstolo, que essa mesma visitação do Senhor alcance muitas igrejas, né, alcance vários ministérios, alcance vidas e que se levante um grande exército do Senhor o máximo possível preparado para a volta do Senhor. Amém, apóstolo? Amém, porque a vida, né, a pessoa, ela tem que ser salva pela palavra genuína. O que começa errado, termina errado. Eu vou criar um campeonato aqui, vou fazer uma noite de sinuca e videogame na igreja para atrair os jovens. Meu Deus! Sabe, irmãos, né, o jovem tem que ser atraído pela palavra, sabe, pela presença do Senhor, por amor ao Senhor. Aleluia. E, sabe, irmãos, e a pessoa que ela persevera em servir ao Senhor não tarda, o Senhor visita, então chega a visitação do Senhor. Nós temos que aprender a tão somente identificar a voz de Deus e crer e seguir nessa fé, seguir nessa caminhada, para que verdadeiramente venhamos viver o verdadeiro evangelho. Ficamos muito tristes, nós continuamos orando pelas igrejas. Eu oro pela igreja brasileira, eu oro para que o Senhor visite os pastores 1, 2, 3, 4, 5, 7, 70 vezes, 7 vezes.
Sabe, irmãos, para que haja esperança, né? Como está escrito lá em Lamentações, põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança, né? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Essa misericórdia do Senhor que tem nos alcançado, que nos fez enxergar, que nos resgatou das trevas, irmãos. E eu não consigo, irmãos, ver, né? Às vezes nós vemos, né? Mas eu não consigo ver os irmãos da Porta Larga hoje com maus olhos. Eu vejo como pessoas que precisam de oração, que precisam de alguém para orar por elas, para alguém para se colocar na brecha, sabe, por elas, irmãos. Porque outrora, como eu acabei de ler o versículo aí, outrora nós éramos assim, mas o Senhor nos reconciliou. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Então que esse sentimento também inunde seu coração. A palavra de Deus fala que o Senhor não se alegra, né, que o pecador que o pecador pereça, né, mas que ele se arrependa, que ele se converta do seu caminho. Aleluia. E assim também esse desejo no nosso coração, talvez seja isso o segredo, né, de tantas experiências, o coração puro, sincero, sabe, diante de Deus. Aleluia. Não desejando o fim, não, mas desejando a salvação do próximo. Essas mesmas experiências que estão acontecendo aqui, que aconteceu com o irmão Humberto, né, que acontece com os irmãos, eu desejo para você que aconteça com você também, que a salvação não fique presa só aqui na igreja, não, mas que isso se multiplique, invada todo o Brasil, toda a terra, que se levante profetas dos últimos dias, profetas da última hora, Aleluia, Jesus. resgatando as ovelhas perdidas. Amém, apóstola. Vamos orar pelo povo. Sim, sim. Senhor, meu Deus, apresento, Pai, esse homem, esta mulher, meu Pai, que foi despertada a ouvir, Pai, esses testemunhos, Senhor. Pai querido, Pai amado, com esses temas de arrebatamento, de experiência dos últimos dias. Pai, se eles estão procurando isso, é porque o Senhor tem tocado. O Senhor tem, meu Pai querido, amado, despertado o teu povo, Senhor, para os últimos dias. Então eu peço agora, Senhor, uma unção poderosa na vida de cada um deles, Senhor, meu Pai, Senhor, e acima de tudo, uma forma de amar as ovelhas, Senhor, de amar as vidas que caminham, Senhor, para a perdição, que caminham para o inferno, assim como nós outrora estávamos assim, meu Deus, Pai, que não venha subir a soberba no coração, que não venha subir, meu Pai, o autismo, não, Senhor, mas, meu Pai querido, Pai amado, que venha somente o amor, Senhor, a compaixão, a misericórdia, a mesma misericórdia que o Senhor teve por nós, enviar o teu Filho amado para morrer na cruz, assim também, Pai, que possamos interceder pelos nossos irmãos. Aleluia, Jesus. Meu Pai, que vive muitas vezes no engano sem saber. Senhor, visita, Pai, esse pastor, esse homem, esta mulher, essa pastora, este servo, esta serva, Pai, que clama por socorro, que clama por ajuda, Pai. Amém. Salva o teu povo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.